Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio. Ambrósio, da família romana cristã, governador das províncias do norte da Itália, foi aclamado bispo de Milão. Representa a figura ideal do bispo pastor, liturgo e mistagogo. Suas obras litúrgicas, os seus comentários sobre as Sagradas Escrituras, os tratados ascéticos morais são memoráveis documentos do magistério e da arte de governo. Ambrósio também foi um dos responsáveis, melhor dizendo, pela conversão de Santo Agostinho de Hipona. Então, Santo Ambrósio foi alguém que contribuiu muito para a igreja através de seus tratados, através de toda a sua atuação pastoral e também pela ajuda através da conversão de Santo Agostinho. O evangelho que nos é proposto hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns dos homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é um texto provocativo no sentido de fazermos uma reflexão. Há pecados que paralisam o homem. Duas coisas podemos destacar no texto. Jesus vem para perdoar os pecados. Por quê? Porque Ele é Deus. Esses mestres da lei, esses escribas e fariseus que murmuraram diante das palavras de Jesus, não o reconhecem como o Messias. Não o reconhecem como o Deus encarnado. Primeiro porque, na cultura judaica, era impossível Deus encarnar num corpo, na matéria. Porque o corpo é fonte de impureza, é o pecado. Portanto, Deus jamais poderia encarnar na matéria, no corpo, porque é pecado. Portanto, para eles seria algo inadmissível que o Deus de seus pais, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó assumisse condição humana. Todos nós sabemos, através de nossas reflexões, que Maria, a Imaculada Conceição, isso nós iremos celebrar e refletir sobre isso amanhã, dia 8 de dezembro, Maria foi purificada no ventre de sua mãe Ana, do pecado original. Portanto, ela se torna imaculada, sem pecado. E é dela que o Filho de Deus, ou melhor, é nela que o Filho de Deus assume condição humana. E é através dela que ele entra no mundo. Nós temos essa compreensão teológica. Eles, naquele tempo, não tinham. Então, para eles, era algo impossível Deus se encarnar. O Messias, no máximo, seria um homem iluminado por Deus, que iria, assim como Davi, devolver a glória perdida por Israel. Glória essa nos tempos de Davi e Salomão. Então, o Messias iria reunir o povo em torno de si e expulsar os invasores estrangeiros, diga-se os romanos na época.
Portanto, eles não reconhecem em Jesus um homem que prega o amor, um homem que passa fazendo bem, curando e libertando, e inclusive perdoando pecados. Não reconhecem nesse pacifista o Messias. Primeiro aspecto que podemos destacar no texto. Segundo, foi aquilo que eu falei. Há pecados que paralisam o homem. Há pecados que escravizam o homem. E o perdão se torna a fonte de libertação para essas pessoas. Porque lembremos de uma coisa muito importante. Todos nós, seres humanos, possuímos 3 dimensões. Corpo, alma, espírito. É aquilo que Paulo denomina como soma, o corpo integral. Diferentemente do corpo carne, que em grego quer dizer sarx. Sarx é a carne, soma é o ser humano integral. Corpo, alma e espírito. Portanto, se somos compostos de 3 dimensões, e o pecado é a morte do espírito e, consequentemente, a morte da alma, torna-se a morte do corpo também. Portanto, há pecados graves que afastam o homem de Deus e o paralisam. São fonte de doenças psicossomáticas. Lembremos que muitas vezes doenças que nós temos no nosso corpo são de origem somática, psicológica. Então é aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, mente e corpo. Portanto, Jesus libertar aquele homem dos seus pecados faz com que ele se torne uma pessoa curada, libertada, salva do pecado. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, com as nossas ações, porque muitas vezes podemos cometer pecados que nos paralisam a tal ponto de nos levar a um enfraquecimento espiritual e, consequentemente, a uma morte espiritual, que por sua vez gera uma morte emocional, que por sua vez gera a morte do nosso corpo. Então tomemos muito cuidado com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos escolher, porque muitas vezes tais ações podem nos levar à morte e à paralisia. Mas se ela vier, podemos rogar ao Senhor a fim de que Ele nos cure, a fim de que Ele nos liberte. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.